Olá, alunos do segundo ano. Então, a ideia é a gente continuar falando de colonização da América Inglesa, né? Encerrar esse conteúdo hoje. E depois nós começamos a falar, então, né, de Brasil Colônia, colonização da América Portuguesa. Certo? Então, a gente falou um pouquinho sobre quem são, né, esses grupos ingleses que estão chegando aqui no território americano, certo? Então, grande parte deles são puritanos, né? Ou seja, tem, digamos assim, questões religiosas aí envolvidas, ou seja, são grupos que estão fugindo muitas vezes de perseguições religiosas. Lembrando que digamos assim, o puritanismo abarca uma série de religiões, enfim, né, que tem cunho calvinista e que a Inglaterra, oficialmente, então, ela é protestante anglicana, certo? Então, a gente vai ter uma série de perseguições religiosas e muitos vão estar fugindo, então, dessas perseguições e vão vir para cá, né? Então, a colônia da Virgínia é a primeira a ser fundada, em 1607, né? Tem todo um aparato também no sentido de capital privado, né? De grupos que vão formar empresas colonizadoras, que vão investir na colonização aqui, tá? Que vão fazer essa transferência desses grupos, enfim. E temos, então, em 1620, né? A chegada, então, do navio Mayflower, né? Na região da chamada Nova Inglaterra, que é um pouco mais ao norte, então, das 13 colônias, e que vai ser, então, né, tem toda aquela perspectiva dos pioneiros, né, o Dia de Ação de Graças é muito vinculado, né, a essa situação dessa chegada desses grupos, né, celebrada, romantizada, enfim, né, nesse espaço. Então, a gente tem que lembrar que a perspectiva da colonização inglesa, ela teve como característica, em primeiro lugar, não se encontrou ouro nesse primeiro momento, nem metais preciosos, o que diminuiu um pouco o interesse, digamos assim, né, nesse espaço colonial. Além disso, a questão, digamos assim, vinculada à perspectiva de clima, de solo, também é um pouco diferenciada dos outros espaços. É um clima bem mais, digamos assim, principalmente as colônias ao norte, né, que é o espaço da Nova Inglaterra, esse clima ele é bem mais frio, certo? Então, muito mais complicado de tu manter digamos assim, uma exploração, né, via plantation, como será nas colônias do sul, aí sim um pouco mais quentes, de solo mais adequado. Então, a gente vai ter a partir desse processo colonizador, a gente vai ter uma separação entre colônias do norte e colônias do sul, digamos assim, muito mais pelo que é possível fazer na colonização do que por um projeto específico, certo? Então, né, nas colônias do norte, a gente tem que pensar que o solo é mais inadequado, que a temperatura é muito mais rigorosa, ou seja, tu não tem como fazer grandes plantações, grandes latifúndios, enfim, uma série de situações. Então, ali vai predominar, digamos, de um modo geral, pequenas e médias propriedades. Então, grande parte da mão de obra será uma mão de obra livre, né? Não que não houvesse escravização, vai haver também, mas num grau muito menor, se a gente for comparar com as colônias do Sul. E vai ser, de um modo geral, um sistema de trabalho que a gente vai chamar de parcerias, certo? Então, vão vir esses colonos ingleses, muitas vezes empobrecidos, que vão, digamos assim, estar em dívida pelo seu deslocamento, alimentação, manutenção, vão trabalhar um determinado tempo naquele espaço, recebendo bem pouco, recebendo muito mais, né? E com isso vai pagando a sua dívida até poder, então, né, se tornar livre completamente da sua dívida e poder, inclusive, adquirir então território. Então, de um modo geral, esses colonos, né, da região do norte vai predominar de fato a pequena e média propriedade, né, uma economia muito mais voltada, uma agricultura muito mais voltada à subsistência, aquele pequeno mercado interno que vai se colocando, tá? Então a gente tem que lembrar que quem está vindo para cá, então, de um modo geral, são perseguidos em relação à questão religiosa, mas também pessoas que foram expulsas, né? Pessoas mais pobres, camponeses, enfim, que foram expulsas das suas terras pelo processo de enclosure ou cercamentos, que é um processo que a gente vai trabalhar mais para frente quando falarmos de Revolução Inglesa, mas que vai ser fundamental para mudança, digamos assim, de olhar sobre a questão do trabalho. Em determinado momento, né,
aquelas terras comunais, que eram utilizadas por qualquer um, digamos assim, né, e que, digamos assim, eram fundamentais para a subsistência da população mais pobre, eram terras abertas, digamos assim, né, florestas, espaços com rios, lagos, enfim, né, que as pessoas poderiam muitas vezes, assim, pescar ou poderiam, né, derrubar uma árvore e pegar lenha para se proteger. Então, isso em determinado momento começará a ser cercado, certo? E esses cercamentos vai expulsar uma grande mão de obra da região rural. E essa mão de obra vai acabar se deslocando, principalmente para as questões, né, para as áreas mais urbanas, e por isso mesmo vai acabar não conseguindo ser totalmente aproveitada, lógico, né? E muitos vão acabar, então, migrando para a região das colônias da América Inglesa, certo? Bom, então as colônias do norte vão se caracterizar nesse sentido, tá? De pequenas, médias propriedades, muito mais para o mercado interno. De um modo geral, eles vão começar então, né, a se voltar mais para o comércio, já que a agricultura vai ser uma agricultura mais, né, para o mercado interno de fato, devido às condições, né, climáticas e de solo, mas então eles vão se envolver muito mais com o comércio, certo? Com a manufatura, com a produção. Então eles vão produzir principalmente navios, vai ter muita pesca, então eles vão se valer muito de óleo de baleia, por exemplo, né? Tem muitas florestas naquela região, animais selvagens, então peles de animais. Eles vão então se voltar muito mais para uma questão produtiva, manufatureira e comercial do que outros espaços, certo? Então as colônias do norte vão ter essa característica. Inclusive, eles vão participar ativamente da questão comercial, de tal forma que eles vão, inclusive, comercializar externamente. Vão participar do que a gente vai chamar de comércios triangulares. Na verdade, nós temos várias formas de comércio triangular, certo? A mais clássica delas é aquela que envolve, né, a região das 13 colônias, continente africano e as ilhas do Caribe. Por quê? Porque uma das grandes produções da região das colônias do norte será o melaço, será o rum, as bebidas alcoólicas com açúcar. Então, os colonos, né, da região das 13 colônias vão comprar açúcar do Caribe, vão transformar em rum, em melaço, vão fazer a venda, né, e a compra, né, a troca, digamos assim, por africanos, né, pessoas africanas que vão ser escravizadas, que vão ser vendidas para o sul, para as colônias do sul. Então a gente tem aí um triângulo, digamos assim, né, mas também vai comercializar inclusive com a própria Europa. Então vocês estão vendo que a colonização da América Inglesa será diferente porque a gente vai ter uma certa, entre aspas, liberdade que em outros espaços, como na América Ibérica, não haverá de forma tão plena, certo? Por que isso? Porque de fato os colonos, de um modo geral, da América Inglesa ficarão mais soltos, certo? Por quê? Porque a Inglaterra é boazinha com suas colônias da América e tal. Não, porque simplesmente ela vai ter situações gravíssimas de política e de guerras internas e externas no continente europeu. E além disso, como eu disse para vocês, digamos assim, a importância econômica das colônias, né, das 13 colônias, será muito menos vital para a economia inglesa. E por isso a economia inglesa vai deixá-la de lado, digamos assim, vai se ocupar menos dessas colônias e que vão ficar tão soltas, com tanta autonomia, que vão se acostumar bastante com essa autonomia, certo? Isso as 13 colônias, certo? Nas colônias do norte com essa característica muito mais produtiva, comercial, de pequenas e médias propriedades. E as colônias do sul? As colônias do sul a gente vai ter basicamente uma perspectiva que a gente chama de plantation, tá? Isso também vai acontecer em alguns espaços na América Espanhola e, claro, na América Portuguesa é, digamos assim, um modo produtivo, um sistema produtivo predominante. A gente vai trabalhar isso quando falar de Brasil Colônia. Mas só para a gente adiantar, o que, que é a plantation? Basicamente, a plantation ela tem como característica o uso de grandes propriedades, então grandes fazendas, latifúndios, né, como a gente diz, uma produção monocultora, ou seja, de um produto apenas, vinculado à agroexportação, ou seja, um produto, como é um produto único, feito em larga escala, é claro que ele não é para ser consumido internamente, ele é muito mais para ser vendido externamente. Então, no caso das colônias do sul, inicialmente o principal produto é o tabaco, mais tarde também vai ser o anil, que também é um corante, enfim, né? E por fim o algodão, que vai basicamente, né, ser exportado para a Inglaterra. E com isso a gente vai ter então, né, a alimentação da produção têxtil, que é o que vai predominar na Inglaterra, certo?
Então, as colônias do sul, elas vão ter como característica a plantation, que tem, então, 4 motores, tá? Então, latifúndio, monocultura, uma cultura só, certo? Que vai predominar no caso da plantation estadunidense é o algodão, tá? Não só, mas principalmente o algodão. É agroexportadora, então tem essa visão para exportar, né? Esse é o direcionamento. E por fim, a mão de obra escravizada negra africana. Então no sul é o que vai predominar. Então o sul vai né, ter a perspectiva da escravização como grande modo produtivo, certo? Vão ser largos espaços, tá? E com isso também o sul também vai ter uma certa autonomia. Então as colônias da América Inglesa, de modo geral, elas vão ter uma certa autonomia se a gente for comparar com outros. Por quê? Porque a Inglaterra estava envolvida em problemas internos gravíssimos, tá? Processos revolucionários, inclusive, certo? A Inglaterra não tinha, então, encontrado ouro ou algum tipo de produto que fosse realmente tão rentável, tão importante. Ela estava mais voltada para outras questões econômicas, certo? Mais tarde, quando ela resolveu, eu tenho uma colônia para poder explorar, vai ser tarde demais. Por quê? Porque os colonos da América Inglesa vão ter aí um período gigante de autonomia, vão ter seus próprios fóruns de decisão, suas próprias assembleias, certo? Grande parte enfim, né, dessa população, ela é leitora, por quê? Porque o puritano lê, certo? Porque o protestante lê, a gente tem que lembrar que o acesso à Bíblia, ele tem que ser direto, então as pessoas têm que ler para poder interpretar, para poder entender a palavra divina. Então, de um modo geral, essas pessoas são acostumadas a ler, estão acostumadas a ter, então, como eu disse para vocês, jornal circulando, informações circulando, certo? E então, nesse sentido, a gente vai ver que quando, né, a Inglaterra conseguisse resolver internamente, resolver tentar explorar a sua colônia da forma como, em tese, né, a metrópole costuma explorar uma colônia, já vai ser um pouco tarde demais, porque os colonos estadunidenses já estarão, né, digamos assim, organizados, já estarão acostumados a ter ingerência sobre o seu próprio destino, certo? Então, basicamente, certo, em relação à colonização da América Inglesa, acho que são esses os principais pontos, certo? Tentar entender um pouquinho quais são as diferenças entre as colônias do Norte e as colônias do Sul, o que vai afetar certamente a história da própria, do próprio país, Estados Unidos, futuramente, né, após a sua independência, porque lá no século XIX a gente vai ter talvez o pior conflito no qual os Estados Unidos já se envolveu, que foi a sua própria guerra civil entre exatamente os espaços, né, aí então estados do norte e os do sul, certamente por causa dessa diferença gritante que vai começar a se desenvolver a partir do processo colonial. Tudo bem? Então, acho que era isso aí. Continuamos nossos estudos. Fiquem bem e se cuidem, tá bom? Beijo!